Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Getafe oficializará a venda de Domingos Duarte ao Mengão e já procura substituto. Presidente do Braga fala de Al Musrati no Mengão. Ele joga hoje contra o Sporting. Betis pé da vida com a proposta do Flamengo por Luiz Henrique. E bomba! Mengão perderá 2 destaques da Copinha por Shakhtar da Ucrânia. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala do Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, não é um canal independente do Porto, não é um canal independente do Sporting. É um canal do Flamengo, é esse canal aqui. E nós temos a meta desse ano de atingir o canal oficial do Sporting. É isso aí. Estamos quase com 130 mil inscritos, né? O canal do Sporting tem aí quase 180 mil inscritos. Então, se você der essa moral aí, se inscrever no canal, quem sabe esse ano os portugueses sabem aí, tem a notícia, que um canal independente do Flamengo é maior que um canal oficial de um grande clube português. Por isso, se inscreva no canal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Notícias provenientes do exterior. Falando do Flamengo, você tem primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por exemplo, sobre Al Musrati no Flamengo, há 2 semanas você ouve aqui no canal essa possibilidade, né? Tudo sobre o Domingos Duarte você vai ter mais nesse vídeo aqui, mas você soube, quem acompanha soube tudo primeiro no canal Flamenguista em Portugal. Por isso não perca tempo, se inscreva no canal e acione o sininho. Meu amigo, você é apaixonado por futebol? Quer colocar um temperinho aí para acompanhar com mais gosto as partidas de futebol que você assiste? Conheça a Bons. A Bons é uma das maiores empresas bookmakers do mercado, com melhores odds, melhores cotações e pagamento quase imediato. A Bons traz para você jogos de todo mundo, meus amigos, de todo o planeta. Se você quiser um bônus especial da Bons, você pode clicar no link no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está por aqui para que você tenha um bônus especial do canal Flamenguista em Portugal. A Bons é patrocinadora do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no dia de ontem, no dia de hoje. Ontem, eu fiquei triste, meus amigos. O Flamengo ontem foi roubado, né? O cata-cata dos jogadores juvenis do Flamengo foi roubado e o Flamengo acabou perdendo para o Cruzeiro de 2-1 num pênalti inventado, né? Botaram o VAR nas semifinais da Copinha. O Iago, numa disputa normal de bola na área, acabou, de certa forma, sendo punido, e o Flamengo sendo punido também, com um pênalti marcado para o Cruzeiro, e o Flamengo não está na final. Acho muito importante ressaltar o péssimo planejamento do departamento de futebol do Flamengo, que pegou os meninos e faziam eles viajar, né? Gente que jogou ontem pelo Flamengo contra o Cruzeiro, jogou domingo também contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Ou seja, o Flamengo abandonou a Copinha, abandonou os meninos ao léu e os meninos fizeram bonito. Fizeram tão bonitos, meus amigos, que a gente pode perder 2 das estrelas desse time para um time ucraniano. É isso mesmo, meus amigos. Olheiros do Shakhtar estão de olho no zagueiro Iago e no meio-campista Caio Garcia do Flamengo Sub-20. É isso mesmo, Jornal da Ucrânia para você. Jornal da Ucrânia. Olheiros de vários clubes, inclusive o do Shakhtar Donetsk, foram avisados
foram avistados no Brasileiro Barueri, estádio de São Paulo. Segundo o jornalista Léo José, estão monitorando 2 jogadores da seleção juvenil do Flamengo. O zagueiro Iago, né, o capitão do time da Copinha, e o meio-campista Caio Garcia, que teve também treinando com os titulares, o camisa 8, né, o camisa 4 e o camisa 8 do time da Copinha. O camisa 8, Caio Garcia, um volante ali extremamente competente no desarme, é um volante que enche o meio-campo. 2 jogadores, esses 2 jogadores foram observados ontem por olheiro do Shakhtar Donetsk, que você sabe, né? Shakhtar Donetsk é um clube que tem como hábito comprar brasileiros muito jovens, desenvolver e depois vendê-los aí por preços exorbitantes ao mercado europeu, né? E aí eles completam aqui que o Flamengo ontem, na Copinha Juvenil, na Arena Barueri, perdeu de 2-1 para o Cruzeiro. O zagueiro Iago e o volante Caio Garcia disputaram uma partida completa pelo Flamengo. Ou seja, meus amigos, né, o Shakhtar já está de olho aí nas nossas estrelas da base. Eu acho o Iago um grande zagueiro, óbvio, é menino ainda, mas tem muito a crescer. E o Caio Garcia, para mim, é um dos destaques desse time ali, sendo o motorzinho do meio-campo. E o Shakhtar não está de bobeira e já está de olho nos 2 jogadores. Mas, meus amigos, eu sei que vocês estão muito interessados em saber nessa notícia dos meninos para o Shakhtar. Tenho certeza absoluta que ninguém no Brasil sabe disso. Eu estou trazendo aqui direto do Jornal da Ucrânia, aqui no canal Flamenguista em Portugal. Você não vai ouvir isso em outro lugar, pelo menos, por esses primeiros dias ou primeiros momentos aí dessa notícia. Você não vai estar sabendo. Daqui a pouco você vai estar sabendo, mas você sabe primeiro aqui, por isso que é importante você se inscrever no canal e acionar o sininho. Meus amigos, vou dizer o seguinte, hein? Os espanhóis ficaram pé da vida com a reunião do Marcos Braz e Bruno Spindel com o presidente do Betis. É isso mesmo, meus amigos, né? Ficaram chateados com a proposta que o Flamengo fez para ter o Luiz Henrique vestindo o manto sagrado rubro-negro. As negociações não avançam. Betis diz não para Flamengo e Luiz Henrique. O Flamengo ainda está determinado a repatriar o jogador do Real Betis, Luiz Henrique, mas as negociações entre os clubes estão paralisadas. A menos que haja uma mudança radical, o extremo terminará como verde e branco, diz aí o Estádio Deportivo. Ainda há mercado pela frente e nos escritórios de Benedito Villemarim aguardam com cautela os movimentos que estão por vir. Um dos nomes próprios da comunidade verde e branco é Luiz Henrique. O brasileiro está na rampa de largada e estão sendo ouvidas ofertas por ele. E desde que houve especulações sobre a sua saída, o jogador melhorou seu desempenho, como pôde ser verificado no jogo contra o Granada e nesse último domingo contra o Barcelona. Muitas equipes exploraram a sua incorporação, algumas delas até fizeram ofertas para adquirir os seus serviços. No entanto, o Real Betis não quer vender abaixo do limite e de tirar vantagem. Conforme noticiado pelo Estádio Deportivo, o time de Betis não vai aceitar quantias insignificantes para Luiz Henrique. Este esteve vinculado às 2 semanas a times da Premier League, como o Bournemouth e o Everton. Houve interesse do LA Galaxy dos Estados Unidos e algumas entidades de Portugal e Itália. Embora as propostas mais realistas tenham vindo do seu país natal, né? O Betis é muito claro. O preço inicial de Luiz Henrique é de 18 milhões de euros. Uma figura inabalável pelo qual o Flamengo não chegou nem perto, com uma proposta de 7,5 milhões de euros por 60% dos valores de transferência do jogador, né? Ou seja, a primeira proposta do Flamengo é 7,5 milhões, depois de tentar aí
o empréstimo jogador, 7,5 milhões de euros por 60% dos jogadores. O Betis não quis nem iniciar a conversa, né? Desta forma, salvo mudança radical, Luiz Henrique continuará no Betis pelo menos até o final da temporada. Manuel Pellegrini, o técnico, conta com ele nas últimas semanas, melhorou muito seu nível em campo. Foi o melhor contra o Granada e ontem deu as 2 assistências contra o Barcelona. Ou seja, meus amigos, a situação do Luiz Henrique, a possibilidade da contratação do Luiz Henrique é cada vez mais complicada e o Betis não gostou nada da conversa que teve com Marcos Braz e Bruno Spindel e o Betis até precisa fazer algum dinheiro, né? Existe a possibilidade aí da negociação do Betis pelo outro ponta, né? O ponta que joga do outro lado. O Betis espera aí poder contar com o dinheiro que possa ser vendido, ele vale 30 milhões de euros, eu já trouxe isso aqui para vocês, né? 30 milhões de euros o jogador africano, ele tem aí o valor de mercado e propostas podem aparecer até o final da janela. Se esse jogador for vendido, aí que o Luiz Henrique, eles não vão ouvir absolutamente nada pelo jogador. Então, meus amigos, questão do Luiz Henrique é uma questão muito, 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 muito complicada. Muito complicada. Meus amigos, apesar de há 2 semanas eu estar falando sobre esse jogador no Flamengo, ontem explodiu no Brasil a possibilidade de Al Musrati ser o novo jogador do Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Eu tenho trazido aqui dioturnamente para vocês que tanto em Grécia como aqui em Portugal se fala do interesse do Flamengo pelo craque do Braga. Mas ontem aí no Brasil explodiu, né, essa notícia que eu tenho trazido há algum tempo aqui para vocês, né? E aí, meus amigos, o que se fala aqui em Portugal sobre essa possibilidade? Na verdade, aqui em Portugal fala-se muito mais do interesse do Olympiacos, que eu venho trazendo para vocês, né? Sobre esse grande jogador. A galera no Brasil não tem ideia do potencial desse jogador, inclusive hoje no Chile, sabendo aí da possibilidade do Flamengo contratar o Al Musrati, os chilenos estão nervosos porque acham que o Al Musrati vai tirar a titularidade do Eric Pulgar, né? Uma matéria muito interessante que eu vi no Chile, dizendo que o Al Musrati vai tirar a titularidade do Pulgar, e todo mundo está muito preocupado no Chile, porque eles acompanham o Flamengo, só que é um jogador dificílimo de sair. Dificílimo de sair. Inclusive, meus amigos, ele está relacionado para as semifinais hoje da Copa da Liga Braga e Sporting, o Al Musrati, que vem de um período longo de contusão. Ele está relacionado hoje. Ele vai jogar? Parece que não. Parece que não. Diz o técnico Arthur Jorge do Braga, né? Perguntado se o Braga pode ter Al Musrati hoje como uma opção para o jogo contra o Sport. Quero ter todos os jogadores que têm peso na equipa, diz o Arthur Jorge, num contexto de grande intensidade. Bruma está melhor. Álvaro também. Estamos a trabalhar para termos todos os jogadores 100% preparados, diz o Arthur Jorge. O Al Musrati não deve jogar hoje, ele deve ficar no banco de reservas. Bruma e Álvaro estão mais condicionados fisicamente, né? Então, por isso, o técnico ele já antecipa aí uma não escalação do Al Musrati hoje. O Al Musrati é um jogador cobiçadíssimo aqui em Portugal, tá? Benfica e Sporting já tentaram várias vezes a contratação do jogador. O presidente Antônio Salvador do Braga já, inclusive, falou sobre essa possibilidade do Al Musrati, em algum momento, sair do Braga. Abre aspas para o Antônio Salvador. Todos os grandes clubes de Portugal gostariam de ter Al Musrati.
é público que o Benfica tentou. O Sporting também gostava de ter, como dizem aqui. Com o Porto nunca falamos nisso. Lá fora também tem interesse. No entanto, achamos que para essa época o Al-Musrati era importante e fundamental para a equipe, disse Antônio Salvador, né? Outra declaração aí do presidente e de notícias que falam aqui sobre a possibilidade da saída, né, do jogador africano do Sporting Braga. Apesar das notícias de possíveis ingressos de Al-Musrati no Olympiacos de Carlos Carvalhal, eu conversei muito com a galera ontem na minha live, assim. Se fala muito de uma saída para o Olympiacos, porque o Carlos Carvalhal foi técnico do Al-Musrati, os dois juntos conquistaram a Taça de Portugal pelo Braga, e o Carlos Carvalhal é totalmente apaixonado, que é hoje técnico do Olympiacos, pelo jogador. Por empréstimo ao Braga até o final da época. O cenário, segundo as fontes internas do clube Minhoto, não tem pernas para andar, havendo absoluto interesse do contributo do Líbio para a concretização dos objetivos da equipe nessa época, continuando a ser encarado como um dos ativos mais preciosos, apesar do tempo de ausência dos revados, vítima de 2 lesões seguidas muito graves, tendo obstado a participar dos Jogos dos Guerreiros. Apesar de tudo, há de Arthur Jorge toda a direção confiança numa retoma muito em breve de Al-Musrati. Ele já está liberado para jogar. Será opção em algum dos próximos jogos, por exemplo, hoje contra o Sporting. Pelo que acredito, o médio defensivo voltará a recuperar o seu brilho, né? E aí é uma outra coisa falando sobre o jogador. Outra coisa que pode prejudicar a saída do Al-Musrati agora, meus amigos, é que o Braga negociou 2 jogadores importantes também nessa janela de transferências. Ou seja, o Braga já vendeu 2 jogadores importantes, o que dificulta um pouco a saída, né, de jogadores. Um deles foi o André Horta, né? O André Horta saiu, né? Deixou agora nessa janela o time Minhoto, né? Por empréstimo ao próprio Olympiacos, né? O André Horta, que foi outro pedido do Carvalhal, acabou indo por empréstimo para o Olympiacos, e o André Castro foi cedido em definitivo ao Moreirense, ou seja, o meio-campo perdeu 2 jogadores, o que de certa forma pode trazer uma dificuldade aí na sessão do Al-Musrati, né? Que é um jogadoraço. Aliás, parabéns à diretoria do Flamengo, finalmente vieram em Portugal para tentar contratar um jogador de outro patamar. O Al-Musrati é um volante líder aí em interceptações em roubadas de bola e com passe sensacional, lançamentos longos. É um jogador diferenciado que o Flamengo vai tentar. Eu acho muito difícil, né, em função de todo esse cenário que eu trouxe para vocês, mas é uma situação que a gente pode esperar mais um pouquinho. E o que já é do Flamengo, né, saindo uma negociação difícil para uma facílima, né, que é o seguinte, né, Marcos Romano do Jornal AS. Hoje o Getafe deve oficializar a venda do Domingos Duarte para o Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Nas próximas horas, a saída de Domingos Duarte para o Flamengo deverá ser oficializada após o pagamento de uma quantia próxima a 2 milhões de euros. Uma marcha que deixaria afetada a frágil defesa do Getafe. A venda de Duarte será acompanhada pela chegada de um substituto. Domingos Duarte não acabou de se firmar na titularidade do Bordalás. O português que desembarcou no Coliseu em 2022 foi rebaixado do Granada, foi titular
regular de Kiki Sanches Flores, jogando mais de 2.000 minutos, sendo titular em mais de 80% dos jogos. Por outro lado, com o Bordalás, o Retafe intercalou jogos importantes com minutos e outros a assistirem do banco, né? E aí, meus amigos, o Getafe já procura aí o substituto para o zagueiro vendido ao Flamengo. Conforme publicou o Relevo, o time azulão fecha a venda de Duarte ao Flamengo, enquanto isso vasculha o mercado por substituto. É isso mesmo, foi oficializada na Espanha, né? O Domingos Duarte já é do Flamengo e eles já procuram aí jogadores para suprir a venda do zagueiro, né? Falam aí, eu tenho até os nomes aqui de jogadores que estão sendo procurados pelo Retafe, né? Então aqui, ó, em função da venda de Domingos Duarte ao Flamengo, face à saída do português, já existem 2 jogadores que podem jogar no Retafe, né? Leandro Cabreira é um deles. Leandro Cabreira é zagueiro uruguaio que atua no Espanhol, né? Podem reforçar o Retafe. Leandro Cabreira deve ser o substituto do Domingos Duarte. E outro nome, deixa eu achar aqui o outro nome. Cadê o outro nome aqui, que é o Domingos Cabreira? Aonde está aqui? Domingos Cabreira é o grande nome, o outro nome eles não deram aqui, né? Eles não deram. Domingos Cabreira, uruguaio. Domingos Cabreira é o substituto de Domingo Duarte no Getafe, né? Hoje ainda o Getafe, o Retafe vai oficializar a ida de Domingos Duarte para o Mengão. E aí, meu amigo, você gostou da contratação do Domingos Duarte? E Al-Musrati, hein? E Al-Musrati, valia um esforço maior do Flamengo para a contratação desse jogador? Eu vou ser sincero aqui, é um jogadoraço. É um jogadoraço. Benfica, Sporting atrás do jogador, vários clubes do mundo, como Olympiacos, Carlos Carvalhal Louco. Se o Flamengo conseguir, nota 10 para o Flamengo. Vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. Eu sei que esse vídeo para você, espero que tenha sido nota 10 também. E que você se inscreva no canal e acione o sininho. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.